do conjunto coral. Quantos acharam Juízes, capítulo de número 6? Quantos acharam? Digam amém. 6:1 até o versículo 6 do livro de Juízes para uma meditação. Diz assim: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. A mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram cova nos montes e nas cavernas e em lugares fortes. Pois acontecia que os de Israel semeavam, e os midianitas e amalequitas e os orientais subiam contra eles. E assentavam-se no campo contra eles e destruíam o fruto da terra, até chegar a Gaza, e não deixaram comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam eles com os seus gados e vinham com as suas tendas em grande multidão, como gafanhotos. Tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e assim entravam na terra para devastá-la. Versículo 6. Assim, pois, Israel em grande miséria empobreceu diante dos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 34 aí, para concluirmos a leitura. Versículo 34, a parte A do versículo diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Sente, irmão, para uma meditação, uma breve meditação. Diante de tudo quanto já ouvimos aqui nessa noite, já estamos satisfeitos. Quantos estão satisfeitos com Cristo nessa noite? Mas Deus ainda nos tem uma palavra para o encerramento dessa reunião. E Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus que sempre nos surpreende. Quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, tão conhecido dos amantes da palavra de Deus, daqueles que gostam da leitura da palavra de Deus, tão pregado em tantos congressos, em tantas reuniões, eu começo a ver um tempo difícil para Israel. A história nos dias dos juízes de Gideão aqui, a situação era muito difícil. Era uma situação economicamente miserável. A situação social era também degradante. A situação política da época e a situação religiosa e espiritual era muito difícil. Tudo estava acontecendo porque o povo de Deus, o povo de Israel, havia desobedecido às ordenanças de Deus. Sempre que há uma desobediência, há um preço a pagar pela desobediência. E nesses dias aqui, durante 7 anos, eles passaram por um estado de miséria. E a Bíblia faz questão de dizer que eles empobreceram muito. Eles plantavam e não conseguiam colher o que plantavam. Eles criavam os animais, o gado e as ovelhas, mas não conseguiam sobreviver do gado e das ovelhas. Porque os midianitas vinham e saqueavam tudo que Israel plantava. Era um tempo de dificuldade, era um tempo difícil, porque eles haviam desobedecido ao Senhor. E o Senhor permitiu por 7 anos os midianitas atingirem e fazerem sofrer o povo de Israel. E no versículo 6 do capítulo 6, que eu li aqui nesta noite, existe um segredo que só nós temos, que só o crente tem, que só o cristão tem. Existe um segredo que o irmão Jusemar falou, e esse segredo ele descobre às 3 horas da manhã. É um segredo de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, mesmo em época de desobediência, mesmo em época de crises, mesmo em épocas de dificuldade. Nós temos um segredo conosco. Nós temos uma chave conosco. Nós temos algo que nos dá intimidade com Deus. Pastor Andrino, evangelista Mondrino, o que é intimidade? É o que eu vi aqui nesta noite. Quando uma mãe pegou a criança está chorando, e a mãe coloca a criança no seu rosto,
no ladinho do seu rosto. Isso é intimidade com Deus. É quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós chegamos pertinho de Deus, nós temos intimidade com Ele. Quantos ainda têm essa intimidade com Ele? É simples intimidade. É um filho que coloca o rosto bem pertinho do pai. E eles clamaram ao Senhor. Quando eles clamaram ao Senhor, quando clamamos ao Senhor, o Senhor envia um profeta. Enviou um profeta dos filhos de Israel, o qual lhes disse: assim diz o Senhor de Israel: eu vos fiz subir, sair do Egito, vos tirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos afligiam, o qual os expulsei de diante de vós. E eu quero dizer: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os midianitas. Irmão, mas o povo não deu ouvido. O povo não ouviu a voz daquele profeta. Então o Senhor aparece. O Senhor aparece através do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o pai de Gideão. E Gideão está ali. E eu comecei a observar esse texto e vi que quando Deus chama gente que está trabalhando. Deus não chama gente desocupada. Deus não chama gente que está andando de várzea por aí, não. Deus chama gente que está no trabalho, gente que está labutando, que está lutando pelo pão de cada dia, gente que está envolvido com o seu trabalho, com o seu estudo, com a sua formação. É quando Deus chama Gideão, Gideão está malhando trigo, um restinho de trigo, um pouquinho de trigo que havia escapado da mão dos midianitas. Ele está malhando no lagar. Nem é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de amassar uva, mas ele está ali escondido dos midianitas, mas ele está trabalhando. Quando ele está trabalhando, o próprio Senhor, numa teofania, ele aparece através de um anjo e diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, irmão, se é um anjo do Senhor que aparece para mim e diz que o Senhor é comigo, varão valoroso, eu planto bananeira, eu viro piroleta. Mas com Gideão não foi assim. Gideão disse: se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio 7 anos de tanta angústia, de tanta dificuldade. Ele começa a questionar com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, tu és ousado. Oh, tu és ousado, tu és dinâmico, tu és trabalhador, e eu vou te usar. Gideão disse: se o Senhor está conosco, eu preciso trazer uma oferta ao Senhor. Anjo do Senhor, espere aqui nessa penha, aqui nesta pedra que eu quero trazer a minha oferta. Ele matou um cabrito, um cordeiro, trouxe para a penha, trouxe uma efa de farinha, um bolo de uma efa de farinha, parece-me que dá 20 quilos. Aí eu recorro para as irmãs: 20 quilos de farinha, dá para fazer um bolo grande, não dá? Dá para fazer uma torta grande, não dá? Ele trouxe uma oferta grande. Um cordeiro, uma efa de farinha, e ele trouxe, e aonde ele trouxe a oferta dele? Ele trouxe na penha, ele trouxe na pedra, aonde temos que ofertar, aonde temos que entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Aonde temos que entregar na penha, na pedra. Quem é a pedra da igreja? Quem é a pedra angular da igreja? É Cristo Jesus. Você pode adorá-lo? Oh, aleluia! Tudo que você faz, você tem que oferecer na pedra, na penha. A nossa vida está na penha, está na pedra. O nosso louvor, nossa adoração, nossa oferta, nossos talentos tem que estar na penha para o Senhor. Gideão vai ter a primeira experiência com Deus. A sua primeira experiência com Deus, quando ele traz essa oferta, ele entrega. Então o anjo pega o cajado,
toca o cajado e consome o holocausto, e consome o sacrifício, e consome o bolo. E quando dá a impressão assim que Gideão estava com os olhos fechados, porque quando ele abre os seus olhos, o anjo desaparece, o anjo some, e ele disse: o Senhor estava aqui e eu não havia percebido. Era o Senhor que estava ali. Ou você está aqui nessa noite, você já sentiu o Senhor aqui? O Senhor está aqui nessa reunião. Você vai sair daqui sem sentir a sua presença? Aleluia! E ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. E naquela mesma noite, diz a palavra de Deus que naquela mesma noite, o Senhor aparece para ele e fala com ele. Naquela mesma noite, o Senhor diz para ele de madrugada: levanta-te e oferece mais um sacrifício a mim. E eu agora preciso do boi de 7 anos, o segundo boi da junta do teu pai. Aleluia! Uma junta são 2 animais, mas ele pediu o animal de 7 anos. Por que o animal de 7 anos? Agora entrou na minha área. Eu sou filho de açougueiro. O meu pai trabalhou com lida de carneação de gado 25 anos. E o meu pai, que já faleceu, ele diz que quando o boi está com 7 anos, ele está com toda a força do seu vigor. Ele colocou toda a carne que tinha que colocar nos ossos. Ele colocou toda a sua força. A sua beleza está nos 7 anos do animal. Ou o que você quer dizer com isso? Com boi de 7 anos, é que Deus pediu o melhor. Deus disse: eu quero o melhor. Eu não quero outro boi da junta, eu quero de 7 anos. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, Ele quer o melhor da tua vida. Oh, o teu melhor, glória a Deus. Onde está o teu melhor, glória a Deus, nesta noite? Aonde está o teu melhor, amém, nesta noite? Deus quer o melhor da tua vida. Deus quer o melhor. Deus disse nessa noite: tu vai me oferecer em holocausto, em sacrifício. Só tem um detalhe: o povo está adorando Baal. O povo está adorando tudo que vem na frente. Eu quero que tu derrubes Baal. Tu derrubes Baal e tu acabe com Baal. Um Deus em forma de estátua em que o povo de Israel estava adorando também. E diz que naquela noite ele derrubou. Ele chegou lá e tocou no Baal. Baal não falou nada, porque tem boca e não fala. Ele chegou lá, bateu nas pernas do Baal. Baal tem perna, mas não anda. Tinha braço, mas não abraça. Ele derrubou, o Baal caiu, quebrou-se. Não sei quantos pedaços fez, mas fez uma pedaçada, porque ele não responde mais. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele não é de barro, não é de feno, não é de ferro. O nosso Deus é um Deus de sentimentos, um Deus que tem mão e apalpa, um Deus que tem braços e nos abraça, um Deus que tem pés e vem ao nosso encontro. Quantos tem esse Deus? Quantos tem esse Deus? Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que Deus que sentimos a sua presença, que está conosco 24 horas. Oh, Gideão foi para casa. Chegou em casa, ele fechou o quarto, irmão, porque ele derrubou o Deus. Ele tinha que destruir o Deus, ele tinha que destruir o Baal. E ele foi se esconder na sua casa. No outro dia de manhã, todos os homens vieram e disseram: olha, tem um metido aí, um missionário metido aí, que ele derrubou Baal, quebrou Baal, é o filho de Joás, é um tal de Gideão. Está falando aí de uma volta de um Jesus que vai voltar. Esta igreja militante, esta igreja que não pode perder o foco, que não pode perder a visão do arrebatamento da igreja. Oh, aleluia! Temos que sair do comodismo, temos que sair, meus queridos irmãos, desse embaraço que nos cerca e corrermos a carreira que nos está proposta. A nossa esperança é sua vinda. Quantos têm essa esperança? O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. O meu horário já está indo. Aleluia! Mas deixa eu concluir aqui nessa noite. Quando chegaram os homens e disseram: aonde está Gideão? E Joás, o seu pai, disse: o meu filho está dentro de casa. Por quê? Porque ele derrubou Baal. Então seu pai perguntou: o Baal é Deus?
E eles disseram, Baal é Deus. Se é Deus, ele não vai fazer nada. Ele caiu, não respondeu, ele não agiu, não andou. Então Baal não é Deus. Eles olharam um para o outro e disseram, é mesmo. Baal não é Deus, porque Baal fosse Deus, Baal tinha tratado por Baal. Então Baal não é Deus. O nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Aí o versículo que eu li nessa noite, o versículo 34 diz, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Oh, aleluia. Gideão ficou com mais de 3 metros de altura espiritual. Gideão ficou grande, ficou forte. Gideão disse, o Espírito do Senhor me revestiu. Quando o Espírito do Senhor revestiu, ele pegou a buzina na mão. O que é a buzina? É a palavra. Quantos têm a palavra? Levante a palavra, eu quero ver quantas Bíblias tem nessa noite. Oh, revestido com a buzina na mão. Quando ele pega a buzina e ele toca a buzina, se apresenta 32 mil homens. Aleluia. Aí ele foi olhar os inimigos, ele chegou no monte e olhou no vale os inimigos. E os inimigos eram igual a gafanhoto, não dava para contar. Ou em Juízes 8:10 está escrito que era 135 mil. 120 mil morreram na batalha e 15 ficaram vivos para contar a história. E quando ele tem 32 mil contra 135 mil, quando ele vê tudo aquilo, ele disse, Senhor, o meu exército que se ajuntou é 32 mil. E o Senhor disse, é muita gente. É gente que parece que é, mas não é. Eu não quero esse tipo de gente que parece que tem, mas não tem. Parece que sabe, mas não sabe. Prega uma mensagem daquela de terça-feira. Gideão prega um ensino daquele que é pregado nos cultos de ensino. Não dá para dar muito glória, né, meus irmãos? Prega uma mensagem daqueles que vêm as orações, prega. E a seguinte mensagem tu pregarás, disse Deus. Quem for covarde, quem for medroso, quem não tiver coragem, volte para trás. Sabe quantos voltaram? 22 mil. Agora eu começo a entrar no cenário, pastor Adriano, e eu começo a ver, quando eles foram convocados, que ele tocou a buzina, veio 32 mil. Aí eles vieram com mochila de guerra, vieram com arma de guerra, e eles chegaram tudo e disseram, pois não, Gideão, pois não, Gideão, pois não, Gideão. E agora, depois de ter dito quem é medroso e covarde, volte, voltou 22 mil. Que vergonha chegar em casa e dizer para a mulher assim, já terminou a guerra? Não, fiquei com medo. Eu sou um covarde. Eu não quero fazer nada. 22 voltou. Ficou 10 mil. Gideão olhou e disse, Senhor, estão indo tudo enfileirado embora, Senhor. Ficou só 10 mil. O Senhor falou no ouvido de Gideão e disse, Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Tu vai passar no ribeiro para ir à batalha. E quando tu passares no ribeiro, tu observa e manda eles tomar água. E aquele que tomar água bem rápido, bem rápido, bem rápido, como um cão bebe água bem rápido, tu coloca à tua direita. E o que for lento, o que for vagaroso, o que diz eu vou ver se dá, eu vou ver se consigo, tu coloca à tua esquerda. 9.700 à esquerda, 300 à direita. Deus disse assim, ó, dispensa, dá conta, bota a mochila nas costas dos 9.700, porque com os 300 eu vou provar que eu sou Deus. Eu vou provar que eu sou o Senhor. Oh, aleluia. Quantos corajosos temos aqui nessa noite. Quantos destemidos temos aqui nesta noite. Guerreiros do Senhor. Aleluia, o tempo não permite nós entrarmos mais, irmão. Mas Gideão começa a fazer prova com Deus. E dizer, Senhor, depois de tudo isso que eu vi, Senhor, será que tu estás comigo? E o Senhor disse, estás com medo ainda, Gideão? Ele disse, Senhor, então pega o teu moço Purã. Pega o moço, todo homem de Deus, sim, o moço que acompanhava.
E desce até o acampamento dos midianitas. De noite ele desceu. E quando ele chega no acampamento dos midianitas, quando ele chega perto de uma tenda, porque eles estavam acampados em tenda. Ele e o Purã chegaram e começaram a escutar os generais montando estratégia de guerra. Daqui a pouco, quando estão montando estratégia de guerra contra Gideão, Gideão escuta um deles dizer assim: eu tive um sonho ainda há pouco. Eu tive uma revelação. E eu vi que um pão de cevada estava rodeando o acampamento. Os nossos acampamentos eram um pão de cevada. E alguém já teve a interpretação entre eles e disse: isso não é outra coisa senão a mão do Deus de Gideão, que está pelejando por ele. Quando Gideão ouviu aquilo, Gideão se agigantou de novo. Pegou os 300 e disse: eu vou dar armas para vocês. Vocês vão guerrear comigo. Os 300 receberam 3 armas. Gideão fez 3 esquadrões de 100. 100, 100 e 100. E disse: todos, eu vou dar a ferramenta agora. Eu vou dar as armas de guerra agora. Que armas eram? Eram armas bélicas. O que era? Metralhadora? O que era? Não, era buzina. Repita comigo: buzina. Buzina é a palavra. Buzina fala da palavra. Toca a buzina em Sião e anuncia boas novas. Buzina fala da palavra. Eram 300 buzinas na mão daqueles valentes de Gideão. E ele disse: prepara 300 vasos. Repita comigo: 300 vasos. Diga: eu sou o vaso. 300 vasos de barro. E ele disse: prepara 300 tochas. Repita comigo: 300 tochas. As tochas é o Espírito Santo. Só que tem um segredo na tocha. A tocha tinha que estar acesa dentro do vaso. Quem é o vaso? Quem é o vaso? Quem é o vaso? Quem é o vaso? Você, eu somos o vaso. E a tocha é o Espírito Santo. Este Espírito Santo está dentro de nós. Ele tem que estar aceso. E a buzina vai ser tocada. Quando foi meia-noite, por volta da meia-noite, Gideão desceu e Gideão disse: quando eu tocar a buzina, todos tocarão a buzina. Quando eu tocar e eu der a nota, todos tocarão a mesma nota. Aleluia! Nós temos que falar do mesmo amor, do mesmo Senhor, do mesmo arrebatamento. Nós temos que falar a mesma língua. Nós precisamos falar. Isso fala da buzina. Gideão disse: quando eu tocar a nota que eu der, vocês vão tocar. Irmão, eu gostaria que você entrasse agora no cenário, porque eu consigo entrar. Quando estou estudando, lendo, eu consigo entrar e eu começo a ver eles rodeando o acampamento dos midianitas. Eram 135 mil soldados, eles em 300. Agora você imagina meia-noite. Meia-noite, irmão, é só barulho de grilo no deserto. Sabe quando você sai assim? Você só escuta aquele barulho de grilo. Eles tudo dormindo. 300 homens com buzina na mão. 300 cântaros com tocha acesa. Para que esse cântaro com tocha acesa? Esse cântaro com tocha acesa vai quebrar. Esse vaso tem que quebrar, porque quando o vaso quebrar à meia-noite, vai aparecer a tocha, e a tocha é o Espírito Santo. Quem tem que aparecer no seio da igreja, quem tem que aparecer em quem canta, quem tem que aparecer em quem prega, é o Espírito de Deus que está com a igreja. Quantos têm esse Espírito aqui? Então o vaso vai quebrar nessa noite. O vaso tem que quebrar para o Espírito aparecer. Quando foi meia-noite, irmão, Gideão desceu com eles, organizou os 3 esquadrões de 100, tocou a buzina. Agora você imagina meia-noite no meio de um vale, porque a Bíblia diz que era um vale que eles estavam acampando. Aquilo dá um eco, irmão, aquilo dá um estrondo, aquilo faz um barulhão.
Aleluia. Agora você começa a imaginar meia-noite, silêncio. E Gideão disse: tem que quebrar o vaso depois da buzina ser tocada. Depois que a buzina, que é a palavra, você vai quebrar o vaso. Irmão, imagina 300 vasos à meia-noite sendo quebrado. Isso dá uma cacaiada, como diz lá o nordestino, irmão. Dá uma cacaiada de barro. Sabe o que é? É que nós não passamos de caco, de pó, de cinza. E esse vaso tem que quebrar. Porque tem que aparecer alguém que está dentro de nós, que está entronizado dentro de nós. É o Espírito de Deus. Deus está falando forte aqui nessa noite. Aleluia, você precisa empunhar a buzina nas tuas mãos. Você precisa pegar a palavra, amar a palavra, ou ler a palavra, estudar a palavra. E você, como vaso, precisa se encher do Espírito de Deus. Fique de pé, irmão, eu vou concluir agora. Faltam 2 minutos para as 9 horas. Eu já vou estar passando ao pastor Roberto. Aleluia, quando foi meia-noite, quando eles tocaram as 300 buzinas, quando eles quebraram os 300 vasos, imagina o clarão que deu de 300 tochas acesas. Diz que os midianitas, os amomitas e os do Oriente, que estavam tudo junto, eles começaram a se matar, eles começaram a se quebrar, eles começaram a passar espada na cabeça um dos outros, e morreu 120 mil naquele dia. 15 mil fugiu para Arcor. E os 300 de Gideão foram atrás. Sabe o que encontraram? Encontraram ouro, encontraram despojos, encontraram prata. Fizeram um culto a Deus e louvaram o Senhor. E disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor para sempre. Eu quero orar nesta noite. Eu estou cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer revestir alguém. Alguém que Deus falou aqui nesta noite. Alguém que está parado e está dizendo: eu preciso desse Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito. É só para quem quer. Quem for covarde e medroso, pode voltar atrás. Deus está falando com corajosos nessa noite. Gente que quer se colocar à sua disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso fazer um pouco mais, Senhor. Eu preciso, Senhor, fazer um pouco mais. Eu sei que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Quanto tempo faz que você não o louva? Quanto tempo faz que você não o adora de verdade? Quanto tempo faz que você só vive de aparência? Mas Ele está aqui nesta noite. Ele está aí na tua casa, telespectador. Ele está aí, você que está pela internet. Ele está aí na tua casa agora, entrando no teu lar, na tua família. É noite de renovação. Você faz tanto tempo que não fala língua estranha. Quanto tempo você não fala língua estranha? Aleluia, Deus te batizou para você adorá-lo, falando língua estranha. Oh, aleluia. Oh, venha confiante na tua vitória. Eu quero orar nessa noite. Aleluia. Depois os músicos podem tocar um corinho de adoração ao Senhor. Levante a tua mão, você que está aí. Você que está cheio do Espírito, levante a mão. Você que está cheio do Espírito, que a tua oração faz efeito, que você ainda ora e Jesus opera. Levante a tua mão comigo agora. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra, Senhor, e vieram à frente aqueles que querem ser cheios do teu Espírito. Vieram à frente, Senhor, aqueles que querem ser renovados pelo teu Espírito. Reveste do teu Espírito, como revestiste a Gideão, como revestiste, Senhor, a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles foram cheios do teu Espírito. Agora, Senhor, renova a tua igreja, renova os teus filhos que estão em lágrima diante do altar, que pararam na caminhada. Faz eles um vaso nas tuas mãos. Usa eles nas tuas mãos, Senhor, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Você pode abraçar alguém e dar um abraço em alguém? Dê um abraço aí, diga: irmão, seja cheio do Espírito. O Espírito de Deus está com você. Olha o que Deus está fazendo aí. São
lágrimas aos pés do Senhor. Deus, cantarei. Oh, aleluia! Adore ao Senhor. Você pode adorá-lo. Eu quero ver você adorando a Ele, falando língua estranha nesta noite, dizendo obrigado, Senhor. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Qual esplendor de um rei. Cante. Em majestade e luz.